Final de ano chegando, aquele clima de festas, né? Muita gente aí esperando o 13º salário para comprar presentes e também para quitar dívidas. Aliás, para quem pode ter o 13º salário, né? Muita gente correndo atrás da máquina e muita gente endividada. E o que preocupa quem está endividado é justamente os juros altos. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com meu amigo Dr. Carlos Henrique, especialista no assunto. Dr. Carlos, os juros diminuíram um pouco, né? Mas não tanto assim. Continua o cliente, o endividado, ainda pode-se dizer que ainda continua ali com juros abusivos? Olá, amigo Cláudio Andrade, primeiramente agradeço a visita, é uma satisfação tê-lo no nosso escritório. E, de fato, essa questão dos juros abusivos é uma questão muito recorrente, e ainda mais nos dias de hoje, porque esse sistema de crédito rotativo acaba gerando aquele problema da bola de neve, que é onde o consumidor acaba aumentando o seu débito e acaba gerando um superendividamento, né? Uma coisa importante de nós salientarmos seria uma possibilidade, né, e uma ferramenta jurídica que não é de conhecimento de todos, mas é que é a ação revisional, que visa, que busca a revisão e a redução desses juros. Então a gente gosta de salientar, de alertar o consumidor, né, de alertar o cliente, para que procure um auxílio, que busque uma orientação jurídica para resolucionar essa situação, né, e reduzir essa quantia, reduzir esse valor que está sendo cobrado. E a gente tem aí, doutor Carlos, duas questões. A gente tem aqueles juros, por exemplo, de financiamento de veículos, né, de automóveis, e a gente tem uma diferença, aquele juro de cheque especial, por exemplo, de empréstimo. Existe uma diferença de financiamento de veículo e do juro do empréstimo bancário? Perfeito, excelente pergunta, Cláudio. Tá? O que é importante a gente salientar é que o imóvel, no caso, o bem que existe uma garantia, ou até o móvel, que é no caso do veículo, ele tem um juro um pouco menor, tá, do que aquele juro do cartão de crédito ou do crédito pessoal, né? O juro do cartão de crédito, ultimamente, os últimos dados que nós temos, dados oficiais, chegou a 363% ao ano. Então é pesadíssimo. Então é muito comum que o consumidor, o cliente, busque um auxílio, recorra ao judiciário para que possa trabalhar essa redução. E da mesma maneira que o financiamento de veículos também serve para o endividamento de um cheque especial ou de um cartão de crédito também? Da mesma forma, toda relação que envolver o consumidor e a instituição bancária, né, ela pode ser discutida, né? Existe ferramenta jurídica, existe, digamos assim, a ferramenta hábil para solucionar esse caso. Porque às vezes a pessoa paga os juros, né? O valor dos juros ali, por exemplo, uma dívida ali, digamos, de 10 mil reais, a pessoa tem ali uma questão de R$1.000 de juros por mês. Paga aqueles juros, mas a dívida principal, ela continua. Então ele pode ter uma maneira de negociar isso aí para quitar a dívida principal? Bem lembrado, Cláudio. É muito comum o consumidor achar, né, que está pagando o débito dele, mas muitas vezes ele está pagando somente o juro daquela dívida. E isso acaba dificultando, né, e atrapalhando a vida financeira dele. Então, por isso que há uma procura cada vez maior por uma orientação jurídica, né, a procura de um profissional sério, um advogado habilitado, a orientar, né, e conduzir essa situação para a melhor saída possível. E esse escritório, o teu escritório aqui, tem condições de fazer isso aí, tanto para financiamento de veículo, como também para situações bancárias? O nosso escritório tem trabalhado cada vez mais com esse tipo de demanda, porque é um produto, é uma situação cada vez mais recorrente, né, na vida do consumidor, na vida do nosso cliente. Então o escritório teve que buscar se preparar, né, buscou se aprimorar nesse tipo de situação para entregar o resultado melhor para o cliente. E, doutor Carlos, uma outra questão também importante, quando os clientes entram nessas questões de financiamento de veículos, por exemplo, acabam atrasando o financiamento, ou então em juros bancários que acabam ultrapassando o limite do cheque especial, o nome acaba indo lá para a lista negra lá do crédito. E acontece também de muitos acabarem resolvendo o seu problema, e aí quando vão fazer um novo crédito ou como vão fazer uma nova compra, descobrem que o nome continua lá nessa lista negra, né? E aí, como é que fica? Essa situação do nome negativado, ou seja, da inscrição, né, nos cadastros restritivos, é muito comum também. Por quê?
Porque às vezes na ânsia, na angústia de fazer a cobrança desse cliente, desse consumidor, né, as empresas deixam de fazer essa informação e a retirada desse cadastro. E isso gera esse problema muito comum de, mesmo após o pagamento, mesmo o cliente já estando em dia com o seu débito, permaneça essa inscrição. E isso gera um constrangimento, gera uma situação muito desagradável para o consumidor, que também gera a possibilidade de se entrar com uma ação, né, que se chama a ação de inscrição indevida, que pode gerar uma indenização por danos morais. Ou seja, aquele dano, né, aquele trauma, aquele prejuízo de ir adquirir um produto, uma mercadoria, e ter o nome inscrito de forma indevida, pois esse pagamento já foi realizado, não existe mais esse débito, gera um dano, né, e é o chamado dano moral. Que isso hoje, os tribunais de todo o país têm gerado uma indenização, né, por esse desgosto, né, por essa situação vivenciada. Então é uma outra situação jurídica que é muito comum, a inscrição indevida. Então, se o cliente fez o pagamento de eventual débito e permaneceu com o nome inscrito, né, após 5 dias, ele tem o direito de buscar essa reparação, que é uma ação muito comum também. Tá aí a dica, não sabia disso, dessa reparação moral. Doutor Carlos, muito obrigado, doutor Carlos Henrique. Eu quero saber o pessoal que está nos assistindo agora para entrar em contato com o escritório, como é que faz daí? O escritório atende no centro da capital dos gaúchos, na rua Doutor Flores, número 307, Conjunto 803, e também a gente tem o telefone, uma linha aberta aí, que é o número 3212-2642. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Doutor Flores, centro de Porto Alegre. Aí, obrigado mais uma vez. Grande dica, então, doutor Carlos Henrique. Então, para esse pessoal aí que está com problemas, tem solução, tá certo? Valeu, gente. Fica a dica aí, fiquem com Deus e até a próxima.